Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como viver essa vida de estudo sem muita bizarrice, sem muita enrolação e de forma simples e prática, certo? E também vou falar um pouco de como eu organizei e estou executando meu cronograma de estudos para esse ano de 2025. Então, para começar falando desse assunto, a minha melhor introdução seria apresentando esse livro, A Vida Intelectual, do Padre Sertilhanges. E é bem interessante porque eu tinha um preconceito enorme em ler esse livro, porque muitos intelectuais neste tempo têm falado desse livro, têm indicado. Então, existem os intelectuais de fato e existem aqueles pseudo-intelectuais, né? Que muitas vezes se passam por intelectuais, mas não se aprofundam tanto nos assuntos que estudam. Eu busco sempre me aprofundar em cada assunto que eu gosto de estudar. Eu vou falar um pouco mais quando eu falar dos cronogramas. Então, isso me fez ter esse preconceito em ler esse livro. Então, depois de muito tempo com esse preconceito, eu finalmente consegui lê-lo. E já começa o livro falando algo muito específico sobre a vida intelectual em si, e dizendo que algumas pessoas têm essa vocação intelectual. Mas isso não quer dizer que todos nós não sejamos inspirados a viver essa vida de estudos, sabe? Mesmo que você não tenha a vocação intelectual, você é mais do que convidado a viver essa vida de estudos diante dos assuntos que você gosta, que lhe agradam. Sempre a vida de estudos tem que ser inspirado por isso. Então eu vou ler essa parte, esse trechozinho no comecinho do livro A Vida Intelectual de Sertilhanges. A vocação intelectual é como todas as outras. Está inscrita nos nossos instintos, nas nossas capacidades, e não sei qual impulso interior controlado pela razão. Nossas disposições são como as propriedades químicas que determinam para cada corpo as combinações nas quais esse corpo pode ingressar. Não é algo que se recebe, é algo que vem do céu e da natureza primeira. Toda a questão consiste em ser dócil a Deus e a si mesmo, após haver escutado suas vozes. Então foi exatamente isso que eu fui percebendo que aconteceu comigo. Eu não sei vocês, mas todos nós somos obrigados a estudar ao longo da nossa vida. A gente tem que ir para a escola, depois, dependendo da nossa realidade, a gente tem que ir para a faculdade. Então a gente é obrigado a estudar desde que a gente se entende por gente. Então é algo que a gente acaba não sabendo se a gente gosta de fato de estudar. E como foi dito aqui, é uma predisposição natural. As pessoas que têm vocação intelectual. Eu não estou dizendo que eu tenho necessariamente vocação intelectual. Eu ainda estou me descobrindo com relação a isso. Mas um dos primeiros pontos para você averiguar se você tem essa vocação ou não é saber que essa vocação está inscrita nos seus instintos, nos seus impulsos, nas suas capacidades, tudo isso controlado pela razão, é claro. Então, o mais importante é você perceber aquilo que instintivamente você é direcionado a viver. Nem todo mundo tem esse instinto pelo estudo, tem esse instinto por essa vida intelectual. Mas é importante que todos nós busquemos viver uma vida de estudos. Seja simplesmente diante da nossa realidade profissional, ou seja diante de outros assuntos que nos interessam, conhecer mais, saber e tudo. Então foi assim que eu fui percebendo que eu ia sendo levada a viver essa vida intelectual. E nisso eu fui dividindo, eu dividi em 3 aspectos importantes. Existem várias coisas que eu desejo e pretendo estudar, como literatura, poesia, também com relação à arte. Eu amo estudar arte, principalmente as pinturas, né? Como a gente consegue ver aqui, pinturas clássicas. Eu amo estudar mitologia grega, psicologia, filosofia, história, geografia. Então, existem vários assuntos que eu desejo estudar. Só que eu sabia que eu não ia conseguir estudar tudo de uma vez só. Então, eu organizei um cronograma de estudos para esse ano de 2025 em que eu categorizei em 3 partes. A primeira parte é das linguagens. Então, eu vou estudar a língua portuguesa, começar pelo começo, né, pela língua portuguesa. Então, eu vou me aprofundar mais em entender a língua portuguesa e viver uma dimensão de letramento. E eu escolhi a professora Amanda Stella para viver os 4 cursos que ela tem, que são o letramento 1, 2, 3, 4, em que a gente passa do passivo bruto incompleto até um leitor mais ativo, né? Então, pelos graus de letramento, a gente consegue se aprofundar nessa dimensão da leitura e, posteriormente, da escrita também, que é algo que eu desejo adquirir.
Então, nesse aspecto da linguagem, no primeiro semestre de 2025, eu vou estudar o letramento em si, junto com Amanda Stella. E no segundo semestre eu pretendo estudar latim. Amanda Stella já introduz um pouco do latim dentro das aulas dela, porque a gente sabe que a origem da língua portuguesa veio do latim. Então é importante depois a gente também ir para o latim, né? Então no segundo semestre eu pretendo iniciar meu estudo de latim, me aprofundar nesse estudo do latim, né? O segundo aspecto que eu coloquei para estudar esse ano é arte e mitologia grega, porque elas são bem combinadas, né? A mitologia grega, que é também uma forma de arte, já que a poesia e as histórias contadas em poesia ou em prosa da mitologia grega não deixa de fazer parte da arte. Assim como, quando a gente estuda a prosa e a poesia dentro da mitologia grega e de outros aspectos, a gente também sabe que foram feitas muitas composições artísticas baseado na mitologia grega, né? Então, eu vou me aprofundar nisso. E vou estudar a história da arte em si também, que eu também já adquiri o curso com Dante Velloni sobre a história da arte. Então, eu finalizei nesse mês de janeiro sobre a pré-história, a arte pré-histórica, e vou começar agora pela Mesopotâmia, Egito, depois a Grécia, né, Roma e tudo. Então, eu vou viver essa dimensão histórica através da arte. E que posteriormente eu quero estudar história mesmo, né? Mas fica para os anos posteriores. Então, esse segundo aspecto que eu vou estudar ao longo desse ano é a arte e mitologia grega. Ano passado, na verdade, eu fiz um curso dos fundamentos da mitologia grega com a professora Vanessa, do Literatura Grega Todo Dia. E é isso que me inspirou a começar a leitura da Ilíada. Então, eu já comecei a ler a Ilíada, que também entra com essa dimensão da poesia, né? Então, poesia também é uma forma de arte. Então, por isso que tá tudo nesse mesmo bloco. Que também se entrelaça, digamos, com o letramento, né? Com o estudo da língua portuguesa, querendo ou não. Por mais que a Ilíada foi escrita originalmente em grego, mas na tradução para o português, eu tô lendo a tradução, claro, né? E o último ponto, o terceiro ponto que é esse caminho que eu quero trilhar é da filosofia. E a filosofia em si, eu tô fazendo curso de faculdade da Academia Atlântico. Então, assim, já tem tudo divididinho, as matérias, né, as cadeiras que eu vou estudar a cada tempo. Então, eu vou estudar na faculdade mesmo, filosofia, que era uma matéria que eu já, desde a minha adolescência, eu lembro que eu queria estudar. Eu lembro que eu tinha uns 16 anos e a minha mãe fazia parte da Nova Acrópole, né? E lá tinha alguns cursos de filosofia e ela sempre me convidava para participar. Tinha um curso de filosofia que era específico para jovens. E parece que eu até comecei a estudar um pouco e tal. E também quando eu tive essa matéria no colégio, me interessou muito. Até porque filosofia também se encaixa um pouco com a dimensão da mitologia grega, né? Porque depois da mitologia, depois de Homero, né, da Ilíada, da Odisseia, de toda a mitologia grega, é que veio a filosofia. E parte da obra de Platão é também analisar essa dimensão poética, essa dimensão das histórias contadas na mitologia grega, né? Então é bem interessante, porque tudo se conecta, querendo ou não, né? Mesmo sendo três guias de estudo diferentes, eles acabam se conectando. E aí um ponto importante quando você escolher as coisas que você vai estudar, é importante também você fazer a sua assembleia de vozes, que fala. Elton Luiz fala muito disso, eu aprendi com ele. Que em vez de você dizer, pronto, eu vou estudar letramento, então eu vou ver todos os vídeos no YouTube que estão falando de letramento, de todos os professores possíveis e imagináveis, porque aí eu vou complementar o meu conhecimento diante de vários professores que estão falando disso. Não faça isso. Você pode começar fazendo isso para depois descobrir qual é o professor que vai ser o seu mestre naquele assunto, certo? Então, assim, fora o meu curso de filosofia, que tem vários professores, eu escolhi um professor específico para cada um desses tópicos. Por mais que tenham vários outros professores muito bons e maravilhosos, mas eu acho que, diante da minha realidade, aquilo que poderia ser aplicado, aquilo que eu pretendo, ao objetivo que eu pretendo adquirir, foram esses professores que eu escolhi. Então, eu escolhi a Amanda Stella para me ensinar essa dimensão dos graus do letramento, para eu ir crescendo nesses graus do letramento, né? Com relação à mitologia grega, eu já fiz um curso da Vanessa do Literatura Grega Todo Dia, né? E agora eu estou fazendo o curso de História da Arte do Dante Velloni, enquanto eu também escuto o podcast do professor Moreno, que é o Noites Gregas. Então, assim, eu mesclo isso. O da professora Vanessa eu já terminei o curso, então no momento eu estou com Dante Velloni e o professor Moreno como meus mestres nessa dimensão de mitologia grega e de arte.
E com relação à filosofia, é o meu curso da Academia Atlântico. Então, são vários professores, de fato, mas cada matéria tem um professor, né, diferente, e que são todos eles muito confiáveis, né? Só de ser na Academia Atlântico, eu posso confiar completamente na abordagem deles, em que eles vão me ensinar da melhor forma. E espero ter também o objetivo, adquirir, alcançar o objetivo, a meta que eu busco, né? Então, eu vou partir da faculdade, mas depois eu vou me aprofundar mais nas obras em si. Porque a gente sabe que a faculdade, a gente tem aquelas aulas do professor baseado na bibliografia e depois você pode se aprofundar, lendo os livros da bibliografia em qual o professor foi pegando para se aprofundar, né? Então, pretendo também me aprofundar lendo os livros. Assim como de História da Arte, que eu comprei esse livro, O que é Arte, de Leon Tolstói. É bem interessante porque não quer dizer que porque ele era Tolstói, né? Caso você não conheça Tolstói, ele foi o escritor de Guerra e Paz. Então, ele é um escritor russo super conhecido, super renomado. Também de Ana Karenina e tudo. Eu já li um livro dele que se chama A Morte de Ivan Ilitch. Maravilhoso, fantástico esse livro. Então, ele é um escritor renomado, ele era um escritor renomado russo. E ele fala um pouco sobre arte. Não quer dizer que tudo que ele falou é exatamente o ideal da arte, porque ele fala muito assim, criticando essa dimensão artística. Ele critica até mesmo os próprios livros dele, né? Mas é algo que é bom eu me basear também para ter um conhecimento do que ele pensava da arte e trazer para a realidade daquilo que eu estou estudando, sabe? Então foi basicamente assim que eu organizei o meu cronograma de estudos de 2025 para que ficasse livre, para que fosse simples, tranquilo, não livre, mas simples, tranquilo e fácil de acompanhar. Sem viver uma vida de estudo sem bizarrice, sabe? Sem tentar, eu tenho que estudar aquele filósofo, aquele filósofo, aquele filósofo. Eu prefiro começar pelo começo e de forma simples, em que eu vou montando esse cronograma de estudos de acordo com as minhas inspirações e de acordo com com os objetivos que eu quero alcançar. Eu quero aprender um pouco mais da linguagem para poder me aprofundar melhor na minha leitura de literatura, na minha leitura dos livros que eu vou estudar. Então, assim, é importante você se conhecer, né? Sempre a gente vai voltar para o autoconhecimento. Conhecer o que você quer, o que você busca. Eu indico que você tenha apenas 3 pontos de partida, digamos, no máximo, né? Você pode estudar só uma coisa também, por vez. Mas eu gosto de estudar mais de uma, porque às vezes eu tô, por exemplo, cansada de estudar letramento. Aí eu vou estudar um pouquinho de arte. Cansei de estudar arte, vou estudar filosofia. Então, a gente vai vivendo de acordo com a nossa inspiração naquele momento, porque isso nos ajuda a dar mais vigor àquele momento de estudo, sabe? Uma outra dica muito importante, que inclusive eu devia ter começado por isso, é você separar um horário do seu dia. É muito importante você estudar todos os dias, ainda que seja por 15 minutos, 30 minutos. Caso você não consiga ter 30 minutos no dia para você estudar, você pode colocar no sábado e tudo, mas se atente a não estudar por muito tempo seguido a mesma matéria, de forma especial, porque como eu disse, às vezes eu estou estudando e eu consigo estudar mais de 1 hora a mesma matéria, mas tem outros momentos que eu me canso, então eu posso já ir para outra. O ideal seria estudar em média de 1 hora cada matéria, principalmente para quem está começando, no máximo por 1 hora. Até porque tem uma dimensão cognitiva do seu cérebro, que enquanto você fica muito tempo naquele mesmo assunto, acaba meio que desfocando. O seu cérebro meio que desfoca um pouco daquilo e não consegue absorver mais tirar o maior aproveitamento que poderia daquele assunto. Então seria melhor você trocar para outro assunto. É por isso que, por exemplo, quando a gente está na escola e tudo, a gente não tem, por exemplo, segunda-feira a gente vai ter aula só de matemática, terça-feira a gente vai ter aula só de português. Não, a gente vai mesclando todas as matérias ao longo do dia. Então, o aproveitamento do seu cérebro é maior se você colocar 1 hora para cada coisa, caso você vai estudar no sábado ou você tenha mais tempo, ou no seu caso, meia hora, se você vai estudar 1 hora, 1h30 ao todo, meia hora para cada aspecto, do que você estudar 1h30 na segunda-feira só História da Arte, 1h30 na terça-feira só letramento. É melhor colocar blocos menores, de 30 minutos até 1 hora, para você estudar. É o famoso método Pomodoro, né? Que a gente pode aplicar também, com certeza, à nossa vida de estudos e também à nossa vida de trabalho, né? Caso você tenha um trabalho que pode viver essa liberdade. Mas era mais ou menos isso que eu queria falar.
Então se inscreve aqui no canal se você gostou. Eu vou falar um pouco mais sempre de vida de estudos, da dimensão do autoconhecimento que eu fui vivendo ao longo dos anos. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente vai trabalhar por aqui. Tchau e até o meu próximo vídeo.